A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Gênesis, capítulo 39. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o tinham levado lá. Versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperara em sua mão. Versículo 4. José achou graça em seus olhos e servia-o. Então ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo 5. E aconteceu que, desde que o pusera de mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso, de porte e de aparência. Versículo 7. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade? E pecaria contra Deus. Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Versículo 11. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Versículo 12. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Versículo 13.
E aconteceu que, vendo ela que deixara suas vestes em sua mão e fugira para fora. Versículo 14. Chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Versículo 15. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. Versículo 16. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Versículo 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. Versículo 18. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. Versículo 19. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Versículo 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Versículo 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. Versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava.